Você já sabe para onde vai. 1 Coríntios capítulo 7, lá está falando tudo sobre casamento, sobre solteira, sobre casamento de mulheres com pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, casamento de irmão com mulheres que não são cristãs. Ele está explicando tudo aqui nesse capítulo. Então nós iremos ler do versículo 25 até o versículo 40. Nós vamos ler alternado. Eu quero pedir que os irmãos, por gentileza, possam ficar sobre os seus pés, para que a gente possa abrir o diafragma e falar melhor ou exemplificar a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25 em diante. Vamos ler alternado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. 26. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Verso 28. Mas se casar, não peca. E se alguém se casar, não peca. Todavia os pais terão tentações na carne, e eu queria poupar. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. 30. E os que choram como se não chorassem, e os que falam como se não falassem, e os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não buscassem, porque a aparência deste mundo passa. Verso 12, 32. E bem quisera eu que tivesse circuncidado o solteiro, cuida das coisas do Senhor, enquanto não há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, enquanto há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos alcançar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. 36. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração agradar sua virgem, faz bem. 38. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 40.
Podem sentar, obrigado. Deixa a Bíblia aberta, se puder, no texto que a gente lê. Nós cristãos, nós sofremos, vou dizer aqui, nós sofremos uma marca, ou temos uma marca, que a cruz de Cristo nos impôs. Todo mundo que resolveu seguir a Cristo, teve e tem que tomar grandes decisões na sua vida para poder seguir a Jesus. Por isso que nem todo mundo se sente preparado para seguir a Jesus. Porque a palavra diz que para seguir a Jesus, você precisa primeiro tomar a cruz todos os dias. E quem olha hoje para a cruz, ele vê liberdade em Cristo. Moisés vê liberdade em Cristo. Mas também ele olha o quê? Renúncia. Ele olha sofrimento. Ele olha dificuldades. E às vezes a pessoa não se sente preparada para renunciar aquilo que o seu coração quer, que o seu desejo quer, por amor a Deus. E Paulo, quem estuda esse último versículo do capítulo 7, o que é que ele entende, irmão? Compreende? Que parece que Paulo não quer que as pessoas se casem, né? Aparentemente, superficialmente, você olhando, você diz, Paulo não gostava de casamento. Mas não é que Paulo não gostava de casamento. É que Paulo, ele é sucinto e bem claro em nos explicar quais são os espinhos que o casamento traz. Não é só mar de rosas. Casamento não é só mar de rosas. Casamento tem espinhos. Casamento traz responsabilidades. Casamento traz fidelidades, propósitos. E só quem é casado experimenta verdadeiramente o que é viver casado. Um solteiro, ele não tem a mínima condição nem de imaginar o que é viver casado. Porque a mentalidade dele não consegue alcançar a dimensão do que é viver a dois. Acordar todos os dias com aquela pessoa, não ver ela só arrumada, só de batom, só com salto alto, só com vestido novo. Não. Você também olha a sua esposa na dimensão mais desproporcional que você pode sentir. Às vezes, assanhada, suja, meu irmão. E na pior das hipóteses, mal arrumada mesmo. Então existe uma perseverança em você se manter casado. Existe um orgulho pessoal, uma fidelidade. Há momento que a atração entre o casal está sendo sucumbido pelas dificuldades que a vida impõe, pelo excesso de trabalho, que às vezes o homem se empenha tanto no trabalho que se esquece de cuidar da esposa, se esquece de cuidar do marido, da casa, se esquece de educar os filhos. Outro dia eu fui fazer uma programação com os meus filhos lá no shopping. Não é porque eu sou rico, não. Você pega hoje R$300, você bota no bolso, você vai no shopping com o seu filho, leva eles para brincar naquele parquinho. É de graça, irmão. Lá você senta numa mesa daquela, um sapatinho bem escovadinho, uma roupinha bem limpinha. Quem olha para você diz, é rico, porque você está no shopping. Não é não, irmão. Aí você pede um hambúrguer, meu irmão, você pede uma coxinha,
A gente percebe que lá tem gente que não é acostumada no shopping. Que ele entra no shopping se espantando. Tudo para ele é uma admiração. Ele para lá no fliperama, ele para, a gente vê menino com a boca aberta, olhando para aquilo ali. O que é aquilo ali? Nunca o pai levou no shopping para comer nem uma batata frita. Mas a ilusão nós não pode, o dinheiro não dá. Irmão, isso é uma bicharia. Isso não paga o que você vai trazer culturalmente para o seu filho. Então, casamento tem responsabilidades, tem renúncia, tem firmeza. As pessoas hoje querem se separar por qualquer besteira. Não é assim. A Bíblia não dá crédito para divórcio por besteira. Ela dá ainda uma brechinha pequena no caso de infidelidade conjugal. Mas Jesus ainda diz: se você não tiver capacidade de perdoar, e às vezes, irmão, o divórcio na família causa muito escândalo na família. É melhor você sofrer o estigma de permanecer casado até o fim do que viver solteiro atrás de alguém que você ainda não conhece. Haja vista quem é solteiro, viu? Está sofrendo e procurando alguém, mas já não encontra mais. Por quê? A idade dele já está avançada. Por exemplo, um homem com 30 anos, ele já não é mais um adolescente levado pelas emoções. Ele conhece uma mulher, ele já analisa ela toda, a família dela, o que ela faz, e ele já tem juízo. Eu não vou entrar nessa carrada porque não vai dar para mim. Eu vou para outro lugar. Cada vez que vai passando de idade, mais difícil vai passando para você arrumar alguém. Por isso que a idade certa para casar é de 17, 18 até 25 anos. Por quê? Porque você ainda tem fôlego e força e ainda existe em você essa química da imaturidade em alguns momentos. Porque se você hoje procurar alguém perfeito para casar, eu não sei nem se você vai achar. Não é brincadeira não, irmão. Você encontrar alguém para casar depois dos 35 anos, a coisa já não fica mais tão fácil. E quando você encontra, às vezes a pessoa já está também, já vem de outros problemas. E o que eu quero dizer para os homens que se casaram com mulheres, que já vieram de outros relacionamentos, o que eu vou dizer? E agora está enfrentando luta, aguente a conversa até o final. Seja homem. Foi você que procurou. Ninguém te obrigou. Minha mãe dizia: se você não pode, não pode, não pegue na rodinha do pode. Viu? Ame, cuide e zele, porque você agora é cristão, você agora é servo de Deus, e você deve olhar com uma perspectiva diferente para as coisas, não igual ao mundo. Naquele tempo, nessa cultura aqui, cultura corintiana, você sabe que não existia polícia naquele tempo. As comunidades se defendiam com os homens mesmo. Eram os homens que defendiam a espada. Os impérios, Babilônia, Persa, outros impérios assim, eles dominavam o mundo. E quando eles entravam em uma província, eles escravizavam as famílias. E às vezes a pessoa sozinha era melhor para escapar do que com uma família. Por isso que Paulo diz: quem está solteiro é melhor ficar solteiro, porque na hora da fuga é melhor para você correr. Não dá de você fugir uma mulher com 5 filhos atrás de você, não tem como. Então Paulo já aconselha, no contexto cultural, é isso aqui que ele está dizendo. A outro fator também que ele explica é: o homem solteiro não tem a responsabilidade que eu acabei de falar aqui. Olha, irmãos, deixa eu dizer a vocês, vou explicar a vocês só. Vem aqui para vocês verem. Eu vou dizer isso aqui para vocês pela 10ª vez aqui na igreja.
O homem que tem esposa, que a mulher não trabalha, ele precisa dar dinheiro para a mulher dele todo mês. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Para que ela possa comprar as suas necessidades básicas. O creme de cabelo, o shampoo, a roupa pessoal dela, roupa para vestir, calçado, irmão, viu? Maquiagem. O homem tem que ter consciência disso. Se ele vê que ele tem dificuldade de fazer isso, é melhor ele criar uma mesada para ela, para a esposa dele. Ó, todo mês eu vou te dar R$600 do que eu dou, 600. Viu? Pastor, e o Bolsa Família? Se ela tiver o Bolsa Família, tu pode tirar o Bolsa Família e ficar com ele para gastar contigo mesmo, que eu vou aguentar o resto da conversa. Isto é responsabilidade do homem da casa. É triste você ver homem sendo sustentado por mulher. Isso não é comum. Pode acontecer? Pode acontecer. Do homem ser sustentado por uma mulher. Ambos são uma só carne. Estão vivendo uma crise, uma dificuldade, um problema. Então o homem perdeu o emprego, a mulher está trabalhando. Legal, tudo bem. Mas ele não pode ficar o tempo todo sem trabalhar, esperando só pela mulher. Porque tem caboclo malandro, irmão. Viu? Vou contar essa daqui para vocês. Um dia um irmão no interior chegou para mim: pastor, estou precisando de um bujão de gás. Meu gás acabou. Ele todo arrumadinho, chinelinha escovada, dedinho limpinho. Eu olhando para ele. Fiz o raio-x dele. Cabelinho penteado para trás. Unhazinha feitinha, irmão, com base. Eu trabalhando na construção. Estou precisando de um bujão de gás, meu gás acabou, minha mulher está com o emprego e eu estou em casa. Irmão, você vai, daqui a meia hora você vem. Eu vou ligar para a secretária para mim. Tá bom. Nesse período, apareceu um irmão precisando de um ajudante para trabalhar. De compensa, o irmão está precisando do gás e outro precisando do ajudante. Eu já vou pedir para ele ir. Acabou com foto, robusto. Parecia um Hulk, irmão. Viu? E aí vai dar certinho. Quando ele chega, meia hora depois, o dinheirinho estava lá para dar para ele, para comprar o gás. E eu digo: irmão, é o seguinte, tem um irmão aqui que veio agora atrás de um ajudante aqui para ajudar ele no telhado da casa, para subir uma telha. E eu queria pedir para o senhor ir, ajuda ele. É o dinheiro para ele ajudar no seu gás. Ele disse: não, eu estou na prova. Vou esperar Deus abrir a porta. A minha mulher pode trabalhar, mas eu vou ficar esperando na dependência de Deus. Não é carne. Calma aí. O homem, ele tem responsabilidade como dono de casa. Um homem não é coerente para ele sair de casa de manhã sem perguntar para a mulher se tem almoço, se tem farinha, se tem arroz, se tem café. Viu, irmão? Não é coerente. Não é coerente ele olhar na hora que ele está se arrumando, ver a mulher dele, os vidros de perfume, tudo seco, em cima da sua penteadeira, e ele não tem coragem de perguntar: meu amor, você está sem perfume? Estou sem perfume. Vai lá naquela irmã, compre lá que eu pago. O homem é para isso, irmão. Não é para outra coisa, não. Você tirou a sua esposa da casa do pai, e agora essa tarefa ficou para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que Paulo ele utiliza aqui, dizendo o quê, pastor? Que quem é solteiro é melhor que ficar solteiro. Para quê? Para que ele não possa ter essa responsabilidade. Vamos ver aí o 25. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer. Como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Ora, virgem aqui era virgem mesmo. Era uma virgem de verdade. A teoria aqui dos historiadores é que tinha algum pai que tinha filha mulher
ou mãe e não queria dar a filha para casar. Que tem pai que ele é complicado. Lá em casa minha filha também ali atrás, um cara de brinco. Está ali, olhando para cá. Viu? Quando ela diz para pai, eu quero namorar, você tem idade já estou com idade. Pois pega o namorado, traga para cá para casa e possa namorar bem aí nessa área com a luz acesa. Não tem problema. Ela está ali, ela vai dizer. E ela trouxe um cara mentiroso, dizendo que era policial, de Presidente Dutra. Bora eu, passado na casca do milho. Aí ele sentou na mesa para conversar comigo e contou grandeza, que era policial e tal. Esse cara não é policial. Esse cara está mentindo. E aí, olha, essa história é verídica. Aí quando eu perguntei para ele, de onde você é? Ele disse, eu sou de São Mateus, eu era de lá. E ele não sabia. E eu também não disse que eu era de lá. E como era a cidade aí, é aqui, eu sabia de tudo, que eu nasci lá. E você conhecia ele? Olha, eu conhecia a casa de Davi. Era uma casa de recuperação para a pessoa dependente químico. Ele disse, eu era dependente químico, contando grandeza, dizendo que era crente. E eu passei pela casa de Davi. Eu era o pregador de lá da casa de Davi. Conhecia demais, que é do pastor Adélio. Quando ele terminou a conversa, ele saiu de Davi. Pode jogar a cangaia no chão. Esse aí não dá nada. Mais cedo ou mais tarde, ela descobriu que tudo era mentira, o que ele estava falando. Ele estava mais para ser procurado pela polícia do que ser policial. Triste a situação. Então, Paulo, aqui o contexto histórico é: o que ele está dizendo? Tem pai que ele não quer dar a filha para namorar. Essa meninazinha aqui que vocês estão vendo, viu? Miriam e outras vão namorar. Vão namorar daqui uns anos. O pai não adianta querer engrossar o pescoço, não. Ei, seja sensato, equilibrado, tanto com filha mulher e com filho homem. Filha mulher você cria diferente de que cria filho homem. Filho homem você pode usar de uma superioridade sobre ele, viu? Filha mulher você cria com carinho, mas com esclarecimento, ensinando as coisas para ela. E aqui parece que uma situação em Corinto que alguns pais não queriam liberar as filhas para casar. Esta é a primeira versão do contexto cultural. A outra versão é que virgem, ela serve a Deus de duas maneiras. Serve a Deus no corpo, porque é pura, é santa, é virgem. Tá bom, irmão? Serve a Deus aqui no corpo. O corpo dela é uma representação. E espiritualmente também ela tem facilidade para servir a Deus. Porque às vezes o desejo da carne ainda não está aflorando, ainda não conhece o que é coabitar com o homem. Não tem ainda esse sentido. O meu avô usava uma linguagem bem coerente para mulheres virgens. Ele disse que usava assim o termo, que o formigueiro, quando ele se espalha, nunca mais se ajunta a formiga direito do formigueiro. O que ele quer dizer com isso? Que depois que uma moça, uma mulher conhece o homem, ela já não é mais a mesma pessoa. Ela já conheceu o outro lado da moeda. Para ela ser uma pessoa controlada e dominada, precisa muito equilíbrio. E tem crente que ele é pior do que o descrente. Está abrindo aí uma possibilidade para mim, eu estou orando
não se extravie. Será que eu, conhecendo a Deus, tenho que ser pior do que uma pessoa que não conhece a Deus? Tem lógica isso. É impossível isso. Então Paulo, o que ele está dizendo? Que a virgem, de duas maneiras, tem mais tempo, tem mais disponibilidade para poder servir a Deus. Ora, uma mulher casada, ela, para um trabalho na igreja, se ela tiver responsabilidade familiar, ela já não pode participar todas as horas de trabalho de igreja. Mas a moça solteira, ou seja, a virgem, a jovem, ela tem tempo para participar, porque ela não tem que fazer almoço com o marido, às vezes ela não tem que lavar roupa da família, às vezes não tem que limpar a casa. Então ela tem mais tempo para cuidar das coisas de Deus do que uma pessoa que é casada. 26, a igreja pode ler para mim, por favor? Vamos lá, 1, 2, 3. Assim como o homem só, como eu já falei, ele não tem essa responsabilidade tanto. Ele vai embora, ele viaja, ele volta, ele não tem ninguém em casa para ele cumprir as responsabilidades dele. Ora, se o Bruno viajar, um exemplo, ele vai ter que deixar para a irmã Michele a comida, o João, viu? Para a filha dele, para a esposa. Ele vai ter que olhar os ferrolhos da porta, viu? Se estão realmente fechando a porta. Ele vai ter que olhar se o telhado está faltando uma telha, para quando chover, a mulher não passar vexando na hora da chuva. É responsabilidade de casar. Mas se ele fosse solteiro, ele só arrumava a bolsa e ia-se embora. É isso que Paulo está dizendo. Até para servir a Deus é melhor, porque você fica livre de muitas coisas. Agora ele vai dizer mais na frente: se você não consegue se controlar e você acha que tem necessidade de um marido ou de uma mulher, o que ele diz? Diga comigo: se case. Se case. É melhor casar do que abraçar. 27, vamos lá, 1, 2, 3. Não cuide de mulher, é isso que a gente está falando. Está com a tua esposa? Cuide dela, serve dela, ame ela, viu? Ei, nós temos um monte de homenzinhos aqui na nossa igreja, homens. Homenzinho não é pejorativamente não, falando. De irmãos, que ainda estão fora do contexto conjugal. Eu até quarta passada, acho que eu falei sobre isso. A mulher que você tem, ela deve saber tudo que você ganha e tudo que você gasta. A sua mulher tem que saber disso. Porque se você contar isso para ela vai ter noção quando tu dizer para ela que não tem condição de comprar determinada coisa, ela vai saber que tu não tem condição, porque ela sabe o teu ganho e os teus gastos. Tem homem, tem mulher que nem imagina quanto é que o homem tem no banco. Ela não sabe nem a senha do telefone da conta dele. E tem mulher que o homem também não sabe. Eles vivem independentes. Irmão, isso não é cristão, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O homem precisa sentar com a esposa no final do mês e mostrar para ela e fazer as contas. É assim que a Bíblia diz. Você é 101, vá buscar na 17, na 4, na 92, na área 1. Vá atrás do marido e se case. Não vai viver essa vida espiritual morta, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e você perder a sua salvação.
40. Será, porém, mais bem-aventurado ficar assim, segundo o meu parecer, e também o mundo que tem o Espírito de Deus. Olha, irmão, é porque tem muita gente que é crente, mas só se agrada de gente descrente. Porque o cara descrente, ele é cheio de nó pelas costas. É sem vergonha, é safado, é cheio de molecagem, é cheio de orgia, de pensamento diabólico. E a pessoa, a mulher ou o homem que não é convertido, ele só tem desejo para gente assim. Quando é homem, ele só quer mulher que tem jeito de gente ruim. Uma moça na igreja, uma moça que é crente, anda bem vestida, ele não quer. Ele quer aquela que anda quase nua na rua. Isso que Paulo está esclarecendo. Procure se casar, mas com alguém no Senhor, que sirva a Deus. Quantas mulheres aí não estão sofrendo hoje no casamento, porque em vez de procurar um cristão para casar, foi procurar um cara lá do mundo, viu? E ele, não, depois que tu semente, hoje eu vou. Vai nada, irmão. Não vai não. Não vai não, aquela velhinha daí social. Não vai não. Tem uma velhinha que fala isso. Não vai não. Depois que ele já está dentro, ele já se sente o rei da cocada preta. Ah, se ela quiser, vai embora. Eu arrumo outra. Não entre por esse caminho não. Olha ao Senhor. Bote o joelho no chão. Peça para o Senhor enviar alguém e vá atrás. Que Deus não envia ninguém não. Você tem que buscar. Pastor, Deus se envolve em casamento. Irmão, é poucas referências da Bíblia que Deus escolheu mulher para o homem. E as mulheres estão tendo que buscar. E foi Isaac, foi um. Isaac. E olha que a prova que Deus deu para Isaac foi grande. Monta no camelo e vai. Não sei quantos quilômetros, na casa de Betuel, se não me engano, né? Vai. Quando chega lá, presta bem atenção. Presta bem atenção. A mulher que vai ser a tua esposa, ela vai descer com um cântaro para pegar água. E quando ela descer com o cântaro para pegar água, tu vai pedir para ela dar água para os camelos dela, para os teus camelos. Se ela se propor tirar água para os teus camelos, aquela é a mulher que tu vai te casar. E quando Isaac chegou, o moço dele desceu lá na ponte, lá e vem Rebeca, descendo com o cântaro. Mulher formosa, crente, serva de Deus, direita, justa. Quando ela desce, que ela enche o cântaro, o cara chega e pai, pode tirar uma água para dar para o meu camelo? Quando você vai estudar aquilo ali, parece até loucura. Cada camelo bebia 40 litros d'água. Por causa da reserva. Senão, eu acho até que era mais, mas parece que era mais. E Rebeca meteu a mão na corda do poço e ó. E não era só um camelo, não. Era um que ele vinha, um que o moço dele vinha, e um que vinha trazendo os presentes para a mulher que ele ia arrumar. Não era nada não, se fosse 4 camelos, lá e vai 160 litros d'água. Desses baldes de 20 litros, ela tinha que encher um 2, né? Então, meu irmão, olha, ore e busque. Se é da pessoa viver uma vida promíscua nas redes sociais, fazendo coisas que não devem, olhando coisas que não devem, procure uma mulher e se case para suprir a tua necessidade. E viva com ela, more com ela, até Jesus voltar. Amém? Deu para entender uma coisinha, não deu? Hã? Hein, Marcos? Está no mundo? Hein, Marcos? Está no mundo, não está? Os meninos estão aí, olhando para trás. Vamos ficar de pé. Quero agradecer ao Marcos, à esposa dos filhos, ao Wagner, ao Jean e os demais que estão conosco. Tá bom, irmãos? Nós vamos fazer uma oração. Quero pedir que você levante sua mão
por um minuto e vamos orar. Eterno Deus, bendito Pai, no nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós estamos reunidos na Tua presença, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra, que essa palavra venha surtir efeito em nossas vidas, que nós possamos nos convencer, Senhor, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Abençoa todos os casais desta igreja, abençoa, Senhor, os homens, os varões, com as suas responsabilidades, abençoa as varoas com as suas responsabilidades, abençoa os filhos, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu abençoo as famílias desta área, deste bairro, desta igreja, Senhor. Eu abençoo com toda a sorte de bênção. Eu abençoo os filhos, meu Deus, que eles venham crescer na Tua presença. Eu abençoo os casais, tirando toda a indiferença, Senhor. Que o amor seja multiplicado, que o amor seja agora, Senhor, aquecido entre este casal, em nome de Jesus Cristo, Pai, e eles vivam debaixo da bênção. Em nome de Jesus eu te peço, e por fé eu te agradeço, e todos dizem amém. Pedi para minha esposa ficar comigo na reunião. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e os que recebem dizem amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Uma só, cara, por que às vezes a mulher te pede algo e tu não dá, ela diz, tu pode, tu tem, por quê? Porque ela não sabe quanto é que tu ganha, ela não sabe quanto é que tu tem. Não é melhor esclarecer? Hoje eu chamei a minha esposa e disse, faz as contas aí, quanto é que eu vou ter que pagar no dia 3? E a Cássia caiu. Já sobrou desse tantinho só no salário, R$400 só. Então ela já está sabendo de tudo, o que eu vou pagar. Então ela já vai para a cozinha, ela já vai economizar no café, na açúcar, no arroz, no sabão, porque ela sabe quanto entra e quanto sai. 28. Tem que estar correndo. Vamos lá, 1, 2, 3. Qual é essa tribulação da carne que ele está falando? Vocês acham? Que tribulação é essa? Irmão, quando você se casa, muitas coisas que partem das coisas de Deus se torna ruim para você fazer. Há trabalho de igreja que tu tem que estar acompanhado com a tua esposa, não dá para tu ir só, porque no meio de igreja tem também gente doidinha de todo jeito, que não cuida da mulher dele, mas quer cuidar da mulher dos outros. Tem essa severa com isso dentro de igreja. Tem homem também, tu vê que minha mulher é feia, tu não cuida dela, tu deixa ela igual uma gata borralheira, mas quando vê a mulher dos outros arrumar, tu quer desejar. Cuida da tua mulher, meu irmão. É complicado esse negócio. A tribulação que Paulo está dizendo é porque agora você também tem uma responsabilidade da carne. O que é? Você tem também que atender às necessidades da tua esposa. Para você jejuar, para você sair para um lugar para orar, sozinho, para buscar a Deus, já não é mais tão fácil. Você já vai ter que fazer isso em comum acordo com a sua esposa. Eu dormi aqui no tapete 3 dias para me buscar a Deus. Você pode ficar na cama, mas eu não queria ter relações com você esses 3 dias, porque é pecado. Não, é um propósito que você, como homem, às vezes determina. E a tribulação que Paulo está dizendo é essa: que às vezes o homem se casa e ele tem responsabilidade marital para cuidar. Que tem cônjuge, tem mulher que
que não entende quando o homem não está com disposição. E tem homem que não entende quando a mulher não está com disposição. Tem mulher que fica zantada, ela não quer compreender nenhum dia. Quando busca, quer achar, mas às vezes você não está na disponibilidade. Não foi um dia fácil, foi um dia de trabalho, um dia de estresse, um dia de cansaço. A mesma coisa é a mulher. Às vezes você procura e a mulher às vezes está indisposta, lavou roupa o dia todo, e aí está indisposta. Você tem que compreender. Se você for solteiro e saber se controlar, você já não vai viver esse constrangimento. É isso que Paulo está dizendo. Há uma responsabilidade marital. Viu? E você vê nesse mesmo capítulo ele dizendo que o homem, o corpo da mulher, é do seu marido. E do seu marido é da sua mulher. A mulher não tem domínio no seu próprio corpo, como o homem também não tem domínio no seu próprio corpo. O que é que Paulo está dizendo? Por que está usando esse termo aqui? Não é um termo de acordo, aqui é um termo de malandragem. Porque às vezes tem mulher, vou usar aqui conversar pelas mulheres, às vezes tem mulher que ela usa de malandragem para não querer atender o homem. Inventa dor de cabeça, inventa cansaço excessivo, e isso não é justo. A mulher tem que ser verdadeira. Tem homem do mesmo jeito, que ele fica na sala assistindo televisão até tarde. Meu filho, a mulher entrou pro quarto, tranca essa televisão, irmã. Tranca ela e vai atrás. Por isso que Paulo diz que a gente tem domínio. O domínio aqui é que nós não devemos usar de desculpas para não atender a necessidade do seu parceiro. Então é importante que essas preocupações, essas tribulações, essas lutas, não venham aqui de hoje. Hoje nós sofremos grandes tribulações. A pessoa que é casada não tem controle. As redes sociais vieram aí para acabar e destruir com a paz de muitos casamentos. Muitas mulheres já se perderam com o Instagram, Facebook, rede social. Muitos homens já desmancharam seus casamentos por causa das redes sociais, porque não tem equilíbrio para usar rede social. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O homem tem que ser homem, irmão. Homem mesmo. No dia que ele não quiser mais a esposa, ele procure ela, chame, converse com ela, explique. No dia que ele estiver fraco de amor, ele diga: meu amor, eu não estou muito animado, eu estou meio desanimado hoje, e nós precisamos dar uma saída, nós dois. Deixa os meninozinhos aí no quintal, veja a porta, no quarto, vamos dar uma saída. Vamos em algum lugar passear, no final de semana, relembrar os nossos tempos de namorados, para ver se a fogueira acende novamente e possamos chegar a algum lugar. Casamento tem isso, de vez em quando tu tem que atiçar a fogueira, viu? Ainda mais quando a lenha está fria, pega a chuva, os problemas às vezes te derriba. Eu tenho um amigo aqui que quando ele está no final do dia trabalhando, quando ele está fazendo serviço pesado, ele olha para a gente e diz: eu ainda estou trabalhando quando eu chegar em casa. Nós damos uma gargada para ele. O trabalho é gel lá para as costas, do veneno. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Vamos lá, verso para o verso 29. 7 minutos para as 9, vamos lá? 1, 2, 3. E porém, irmãos, pequenos de alegria, e que agrada também que mulheres sejam não tivessem. 30. E os que choram como se não chorassem, e os que roubam como se não roubassem, e os que compram como se não possuíssem. 31. E os que usam este mundo como se nele não abusassem, porque aparece este mundo passa. O que Paulo está dizendo? Tem gente aí perdendo a vida, com loucura,
de trabalho noite e dia. Mulher e homem. Tem gente quase doida, olha bem. Tem tempo para tudo, menos para Deus. É justo isso? É certo isso, irmão? Eu tenho tempo para ir para a praia, eu tenho tempo para passar 2 horas no Facebook, nas redes sociais, eu tenho tempo para passear, eu tenho tempo para o meu trabalho e nunca ter tempo para Deus. Isso é certo? Aí você vai invertir a ordem dos valores. Qual é a primeira ordem pela Bíblia? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse é o primeiro propósito. Tem gente que vai buscar logo as outras coisas e se esquece do reino de. Aí as outras coisas vêm, mas também vêm, elas vêm, mas vêm também trazendo as tribulações. Riqueza sem Deus é avareza. Isso que o Daniel falou aqui sobre isso. Existe uma hipocrisia muito grande, olha para cá, no meio das igrejas, irmão. O cara acredita que Jesus morreu na cruz para salvar ele. A pessoa acredita que os seus pecados foram perdoados. A pessoa acredita que Jesus ressuscitou, que Jesus cura, que ele tem proteção de Jesus, mas não acredita que vai ser abençoado se ser fiel a Deus. Quer dizer que todas essas palavras são verdadeiras e essa é falsa. Não existe isso, irmão. Isso é uma estratégia do diabo para te empobrecer. A única maneira do cristão crescer financeiramente é sendo fiel a Deus. Você não abre a janela do céu com oração financeiramente. Tem crente que ele não dá oferta, ele não dá dízimo, ele faz parte de uma comunidade dessa daqui como uma pessoa qualquer. Ele não se importa com nada. Ei, mas passa a tribulação do diabo, tribulação do inferno. Você pode ver, a pessoa quebra um mandamento, um pequeno mandamento da lei de Deus, ele vai pagar muito caro por esse pequeno mandamento. Quem está entendendo, diga amém. 32, vamos lá. Bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como vai agradar. 33. Mas quer casar, cuida das coisas do mundo, e como vai agradar. Ó, poderoso esse termo aqui, mundo. Você acha que é o quê? Cuida das coisas do mundo. Bom, do trabalho. Não é do mundo não, do mundo pecado não. Viu, irmão? É do trabalho. Que o homem agora, ele divide agora o tempo dele, ele divide entre a família e Deus. Aí agora ele tem que cuidar das coisas do mundo e também cuidar das coisas de Deus. E é engraçado que a Escritura diz assim, ó, quem não cuida bem da sua casa, não serve para cuidar das coisas de Deus. Irmãos, olha, eu vou convidar vocês para ir lá em casa, os auxiliares, Monteiro, eu vou fazer lá um café com um bolinho de tapioca, quando tiver tudo pronto, e levar vocês, para vocês verem como é que um homem tem que ser, e fazer dentro de casa. Tem homem, irmão, que a casa dele, ele botou um pedaço da parede, e está com 10 anos sem rebocar o resto. A mulher está banhando no carro há mais de 5 anos, ele nunca se importou em fazer o banheiro.
de uma semana furando parede e botando bagulho nessa mulher. E bota aqui, não, ficou ruim, baixa mais, aí baixa. Tira, não, bota mais ali. Estou aqui é país, vamos fazer. Final de semana aí foi topar. Até tantas horas da noite. Língua de fora, tá? Mas já está quase tudo no lugar. Não é obrigado a ter casa chique, não. Casa simples, mas limpinha, cheirosa e arrumada, irmão. Não seja um homem desleixado. O cara tem que subir na cadeira para pagar a luz. Está com mais de 2 anos fazendo isso. A porta tem que meter um sacão para abrir ela, porque ela não abre. Tem que escorar com o pau, porque as facas de ferrolho faliram no mundo. Não se acredite, irmão, para um homem dentro de casa que não se importa com as coisas. Estou falando de casa. Ei, de casa. Chega alguém na sua casa, ei, irmão, você está aqui almoçando, sua mulher, seus filhos, me dê um copo d'água. A mulher vai no armário, procura um copo para dar água. Não tem, irmão. O cara sabe que não tem prato, não tem colher, irmão, não tem copo para beber água. Bebe café no copo de massa de tomate, porque ele não sabe comprar. Ai, irmão, calma aí, isso é um direito. Isso é um descaso. Um homem não pode se comportar a um papel desse. A mulher sabe, a minha esposa lá em casa, vê quando eu chego. Um copo de garfo, um copo de colher, conjunto de xícara. Eu compro. Na hora que eu vejo, eu compro. Porque eu quero ver. Eu quero ter em casa. Irmão. Mas qual é o papel da mulher? Mas se a bicha não tiver dinheiro, que não é que ela vai comprar? Copo de plástico. R$14 no conjunto com 6 copos. Da Marimex. Não existe esse negócio. Existe, né? Marimex não existe. Mano, não seja assim não. Não seja uma mulher relaxada, irmão. Aperte o marido com essas coisas. Panela de pressão, meu Deus, para amolecer uma carne é uma luta do mundo. Ela passa 40 minutos lutando com a borracha velha, porque a panela velha não presta mais. Cara, isso é muito triste, irmão. Ei, eu não vou nem entrar na responsabilidade dos filhos hoje. Nove e 3, vamos encerrar. Vamos ler aí o verso 36 a 40 para nós encerrar. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Sério. Olha, aqui é a questão de relação mesmo. Tanto faz pessoas que é virgem mesmo por nascimento, ou se fazer virgem por amor a Cristo. Já está com uma idade avançada, mas não consegue se conter. Se casa, que tem um monte de gente aí, vai ser, não é todos. Tem um monte de gente aí de idade avançada, não quer casar, mas vive assistindo um filme de sexo toda noite. Vive olhando foto de mulher nua toda noite. Aí a mesma coisa que ele está no cabaré.